Na manhã desta quarta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu oficialmente o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Já à tarde foi a vez de Marina Silva, a nova ministra do agora Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e assumiu também hoje. Vamos então a Brasília, né, com a Paloma Santos, que acompanhou todas essas cerimônias e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Paloma. Como é que foi a posse aí desses dois novos ministros? Boa noite, Petrin. Boa noite para todos que acompanham o Rural Notícias. Semana bastante movimentada aqui em Brasília, viu, Petrin? Muito trabalho, muitos eventos de posse, né, de transmissões de cargo. Hoje, como você falou, foi a vez de Geraldo Alckmin assumir o Ministério da Indústria, né, do Comércio Exterior, e da Marina Silva à frente do Ministério do Meio Ambiente, né, como já havia sido anunciado. A Marina, que foi eleita, né, deputada federal, e que estava aí há 15 anos, né, afastada do PT, né, tentou se eleger como presidente do Brasil por 3 vezes, né, acabou não tendo sucesso, e ela foi ministra do Meio Ambiente de Lula nos 2 mandatos do presidente, né, de 2003 a 2008. No discurso dela, Petrin, e aí vale trazer uma informação, acho que foi assim uma das posses, eu acho que as mais cheias, assim, mais movimentadas que a gente teve aqui na Esplanada dos Ministérios, e olha que essa foi a 31ª, se eu não me engano, pelas minhas contas, né? A gente já disse aqui, são 37 ministérios no total. E aí essa posse aconteceu, tanto a de Geraldo Alckmin quanto a de Marina aconteceram no Palácio do Planalto, estava muito lotado, 20 minutos antes do evento começar, tinha uma fila gigantesca para entrar no Palácio do Planalto, muita gente não conseguiu e acabou ficando do lado de fora e acompanhando pelo telão que foi montado lá pela equipe do governo. No discurso dela, Petrin, ela falou bastante sobre o desafio de resgatar e atualizar a agenda ambiental do Brasil, que, segundo ela, foi perdida durante a gestão do governo Bolsonaro. Ela não falou Bolsonaro especificamente, mas dá para a gente entender ali, porque ela foi falando de outras maneiras, né? Falar sobre a gestão passada, no governo anterior, enfim, fica muito claro, né? Ela falou que, inclusive, que a gestão anterior foi um completo desrespeito à gestão, ao patrimônio, socioambiental e cultural do Brasil. E ela, uma frase que também ficou bem emblemática, foi bem emblemática assim, logo no início do discurso dela, foi que, abre aspas, boiadas passaram onde deveria passar apenas políticas de proteção ambiental. Só para o público entender melhor, Petrin, ela estava se referindo ao ministro anterior, né, Ricardo Salles, né, se eu não me engano, que ficou conhecido foi taxado pela oposição como, né, o permissivo, disse que ele tinha deixado a boiada passar, né, se referindo aí à flexibilização das normas ambientais durante o período da pandemia. O discurso dela, Petrin, durou cerca de 50 minutos, ela não atendeu a imprensa no final, nem ela, nem os ministros que estavam com ela. A gente teve por lá o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tivemos a ministra das Mulheres, enfim, a Janja, né, esposa do presidente Lula, também esteve presente, Geraldo Alckmin esteve presente, foi uma solenidade repleta de autoridades do novo governo. E segundo a Marina Silva, Petrin, é preciso que toda a governança em relação a mudanças climáticas seja retomada. E ela falou que o Brasil tem o grande desafio agora de retomar os compromissos ambientais que ele firmou nacionalmente e internacionalmente, e citou principalmente a questão do Acordo de Paris. Fugiu aqui rapidamente, mas já resgatei. E aí ela falou, inclusive, sobre a recriação da Secretaria Nacional de Agendas Climáticas para atender aí a todos esses compromissos firmados. Segundo ela, essa secretaria, né, a criação dessa secretaria já foi submetida ao presidente Lula, que ela vai produzir subsídios, né, para a implementação e a execução de uma política nacional de combate às mudanças climáticas, e que esse órgão, né, essa secretaria,
Na verdade, a intenção deles é que seja uma autarquia, deve ser criada até março. Mas se for realmente uma autarquia, ela vai precisar passar não só pela aprovação do presidente, mas também do Congresso Nacional. Outro assunto bastante mencionado por ela, Petri, foi a questão das pastagens degradadas. Segundo Marina, o Brasil tem um total de 12 milhões de hectares em pastagens degradadas, em áreas degradadas para recuperar. Então, vamos conferir um trechinho da sonora dela sobre isso? O Brasil tem uma meta de recuperar 12 milhões de hectares de área degradada. Isso tem um potencial de gerar 260 mil empregos. É com possibilidades como essas que nós vamos, inclusive, ajudar a que o garimpo ilegal possa cessar e ter outras oportunidades dignas, em vez de destruir, contaminar, reflorestar e recuperar áreas que foram degradadas. Só me corrigindo, eu falei pastagens, mas eram áreas degradadas, né? É importante reforçar. Marina falou também, Petri, que o Brasil vai honrar, né, todos os compromissos firmados nas agendas ambientais e falou que aceita o desafio, que vai contar com os outros ministérios, com o presidente Lula e também vai buscar parcerias no exterior para cumprir isso. Falou que ao invés do Brasil se tornar um páreo ambiental, né, ela se mencionou essa palavra se referindo aí à questão das disputas, né, que o Brasil vai deixar de ser um páreo ambiental para ser um país, inclusive, que vai ajudar a finalizar o acordo do Mercosul e trazer investimentos. Vamos conferir mais um trechinho, por favor? Vamos ter uma ação que respeite o multilateralismo, mas vamos atuar internamente para que o Brasil volte, em lugar de ser um páreo ambiental, ser o país que vai nos ajudar a fazer com que a gente consiga finalizar o acordo com o Mercosul, que a gente consiga trazer os investimentos, que a gente consiga abrir os mercados para os nossos produtos, que a gente deixe de ser o pior cartão de visita para os nossos interesses estratégicos e passe a ser o melhor cartão de visita. Se as pessoas querem produtos de base sustentável, aqui deverá ser o endereço. O papel do MMA não é ser um entrave às justas expectativas de desenvolvimento econômico e social de nossa população, mas de um facilitador sem perda de qualidade para orientar a forma como essas demandas podem ser atendidas sem prejuízo da necessária proteção de nossos recursos naturais. Petri, a Marina também fez outros anúncios importantes para o setor do agro. Entre eles, a criação da Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento e Ordenamento Territorial. E também falou sobre o retorno do CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, em 45 dias. A ministra não citou diretamente o setor do agronegócio, mas ele mencionou, na verdade, em dois momentos, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Fávaro, que estava, da Agricultura, né, Carlos Fávaro, que estava presente, e também o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que também estava presente, mas ninguém falou com a imprensa. Ela citou ali a necessidade deles trabalharem em parceria, trabalharem de forma conjunta, mas não deu muitos detalhes, não aprofundou muito nesse assunto. E aí o que ela falou bastante foi sobre transversalidade, um governo, que essa vai ser a palavra de ordem no governo, parcerias e trabalho transversal. Disse também que o meio ambiente vai estar relacionado com todas as outras pastas. Certo. O ministro da Casa Civil também falou no discurso dele que vai incluir o Ministério do Meio Ambiente em todos os projetos do governo previamente e não simplesmente irá consultá-lo para fins aí de marcos legais, para saber se está cumprindo, né, todas as questões legais no que diz respeito ao meio ambiente. E além um tema importante também que ela citou, só para a gente fechar,
foi a questão da reforma agrária. Quando ela falou ali um pouquinho depois de falar do MDA, disse que essa vai ser uma prioridade do governo Lula. Nessa terça, além da deputada Marina Silva, né, também tomou posse, como a gente falou, Geraldo Alckmin, e além deles, outros 10 ministros. Eu falei, a agenda está cheia aqui. Alckmin vai comandar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. No discurso dele, ele disse que vai promover a reindustrialização, foi a palavra do dia hoje, alinhada com práticas de economia verde e sustentável no Brasil. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Marcelo Moura e Andressa Tolentino, pessoal. A cerimônia que oficializa o vice-presidente à frente de um ministério foi a primeira a contar com a presença do presidente Lula, que não discursou. Além do presidente da República, estavam presentes no evento os atuais ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, Simone Tebet, do Planejamento e Marina Silva, do Meio Ambiente, com quem Alckmin fez questão de garantir o trabalho conjunto, anunciando, em seu primeiro discurso como ministro, a criação de uma secretaria dentro da pasta voltada à sustentabilidade. O vice-presidente também afirmou que o Brasil dará exemplos positivos no processo de desenvolvimento verde. Algumas frentes que serão exploradas no desenho de programas dessa natureza incluem, por exemplo, o complexo industrial da saúde, energias renováveis, hidrogênio verde, mobilidade, como alguns exemplos. Esses desafios podem servir de missões organizadoras para uma estratégia de política de desenvolvimento industrial. Desafios relacionados às cadeias de fornecimento, às exigências regulatórias e à preservação do meio ambiente se proliferam e impactam os fluxos internacionais de comércio. O Brasil de agora dará exemplos positivos. O novo MIDIC contará com uma Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria. E trabalharemos em parceria com nossa querida ministra Marina Silva. Essa é uma agenda prioritária, inclusive para assegurar a competitividade do produto nacional no comércio mundial. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC, foi mais um recriado pelo novo governo. Antes, as atribuições da pasta estavam sob o guarda-chuva do antigo Ministério da Economia. Ao comentar os desafios de seu ministério e da economia brasileira, Alckmin defendeu a reindustrialização do país. A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável e que essa retomada ocorra sob o único prisma que a legitima, o da justiça social. A indústria brasileira precisa urgentemente retomar o seu protagonismo, expandindo a participação no produto interno bruto. Destacando o setor do agro, Alckmin falou ainda em qualificação como fator da presença do Brasil no cenário do trabalho mundial. Há espaço para a concepção da política voltada para a indústria de fármacos, nanotecnologia, indústria eletrônica, semicondutores, automotiva, agroindústria, química, petroquímica, fertilizantes, Fávaro. Mas está em curso um novo mundo de trabalho e precisamos nos qualificar para estarmos nele. O vice-presidente e ministro assegurou que vai trabalhar com a Apex, Agência de Promoção de Exportações do Brasil, em prol da imagem do país no comércio exterior. Ele disse ainda que a indústria brasileira perdeu importância na economia, o que trouxe também perda da complexidade econômica. Trabalharemos com a Apex para o reposicionamento da imagem do Brasil no mundo. Nos últimos anos, com a indústria diminuindo sua importância na economia, o Brasil perdeu complexidade econômica e isso se reflete na primarização da pauta exportadora brasileira. Para a China, por exemplo, que é o principal destino das nossas exportações, 3 itens: soja,
Minério de ferro e petróleo respondem por 75% do total exportado pelo Brasil. O Brasil é um grande competidor no comércio internacional de bens agrícolas, e isso é muito importante. A política de comércio exterior do Brasil passa por desburocratização, financiamento, promoção comercial, mais acordos comerciais e um esforço redobrado de superação de barreiras aos nossos produtos no exterior. Há muito a ser feito. O desafio está posto em alinhamento com uma política de competitividade industrial. O Brasil passar a agregar mais valor às suas exportações e mais empresas à sua base exportadora. Miguel Daoud já está aqui conosco, né, para analisar. Ô Daoud, você já comentou nesta semana, né, que não está muito otimista em relação ao desempenho da Marina Silva à frente do Ministério do Meio Ambiente, pensando no desenvolvimento do agro, né? Então, vamos falar só do Alckmin agora. Qual é a sua expectativa em relação ao Alckmin, né, nessa pasta do desenvolvimento? Ele falou muito sobre promover a indústria, né? E o Brasil, os produtos do agro precisam agregar valor, pensando até na exportação. O que você acha do Alckmin? Qual a sua expectativa? Boa noite, Daoud. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Bom, o discurso dele é perfeito. Não tem a dúvida que ele foi governador, vice-governador do estado de São Paulo durante muito tempo, que é um estado que é o carro-chefe, né, da economia do Brasil, né, depois do Brasil, é um estado poderoso nisso, e ele conhece muito bem essa questão da indústria. Agora, a indústria no Brasil precisa, ela é moderna, né, mas o que falta é exatamente competitividade, por algumas razões. Falta de mão de obra, nós não temos mão de obra especializada adequada a um crescimento muito grande da nossa indústria. Nós não temos políticas econômicas que possam ajudar. Por exemplo, o câmbio. O câmbio é um entrave. A China, por exemplo, quando ela resolveu ser exportadora e desenvolver a sua indústria, o que ela fez? Ela manteve a moeda desvalorizada, no sentido de poder ter outros mercados. E investiu muito na educação, investiu muito na tecnologia. Enfim, não é uma missão fácil, né, que ele tem pela frente. É uma missão que leva décadas para você industrializar o Brasil. Eu lembro o governo militar, né, Delfim Neto, ele investiu muito, né, em substituição de produtos importados por produtos nacionais, fez investimentos, e a indústria ali levou um certo tempo para chegar. Mas, enfim, é uma boa posição, nós precisamos agregar valor à nossa produção, porque hoje, como ele falou, 70%, quase 80% dos nossos produtos são commodities, que não valem mais que $2 por quilo, né? Quando nós importamos produtos de alta tecnologia, que chega até custar $2.000 por quilo. Então, nós temos que mudar essa paridade, e é um trabalho árduo, e vamos ver. Eu aposto muito nisso. Ele tem competência para isso. Vamos ver se vai ter dinheiro, se não vamos ter impasses aí, né? Você falou da Marina. A Marina falou que quer desmatamento zero, né? E aí? E o desmatamento legal? Como é que fica? Vai poder ser feito? Não vai poder ser feito? Enfim, tudo ainda é muito cedo para que a gente possa concluir qualquer análise do que vamos ter pela frente. Perfeito. Então, só para encerrar, Petri, a Marina ela não recebeu os cumprimentos, porque no fim da posse ela não teve uma queda de pressão e acabou sendo levada pelo Alckmin em função desse mal-estar que ela teve. Mas, enfim, a Marina tem muita credibilidade e vamos ver. Eu, particularmente, acho que ela vai ser um obstáculo muito grande para o agronegócio, mas não vou aqui me antecipar ainda a qualquer posição definida. Obrigado, Daoud. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Valeu.